advogados! Aqui é Isabel Cristina, a sua professora de ética profissional aqui do Questões da Ordem Concursos. Estamos agora, mais uma vez, resolvendo um bloco pocket de questões que foram utilizadas no 37º Exame de Ordem da OAB. Questões 3 e 4. Lembrando que estamos aqui no canal no YouTube, assim como no Instagram, no Questões da Ordem Concursos. Vamos lá resolver mais um bloco de questões pocket. Questão 3 do exame 37º, das infrações e das sanções disciplinares, que está lá no artigo 36º, inciso 1, assim como no artigo 34º, inciso 14, e no seu parágrafo único do Estatuto da Advocacia. Então, temos aqui que Laura é advogada inscrita na OAB, atua na defesa de Amanda em processo criminal. Pessoalmente convicta da inocência de Amanda, Laura elaborou recurso em que transcreveu seletivamente partes de julgados de tribunais superiores, deturpando o seu teor com o objetivo de iludir o juiz da causa. Verificada tal infração disciplinar, instaura-se o processo administrativo para apurá-la. Laura não é reincidente e nem recebeu punição disciplinar anterior. Também não está presente qualquer circunstância agravante. Diante das circunstâncias, Laura estará sujeita. Então, o enunciado, o comando da questão, traz para nós o seguinte, que Laura, na defesa da sua cliente, ela resolveu transcrever algumas partes de julgados de tribunais. Para quê? Enganar o juiz da causa, já que ela estava convicta que realmente a Amanda ela era inocente. Então, você vê aí que, para inocentar a Amanda, ela acaba violando o Código de Ética, o Estatuto da OAB. Por quê? O advogado ele tem que agir com parcimônia e idoneidade. Se ele age violando a ética, então ele vai ter, sim, que sofrer uma sanção disciplinar. Por quê? Porque o juiz, ao perceber que o intuito dela era iludi-lo, além disso, de deturpar julgados, realmente ela deverá sofrer as sanções que são cabíveis neste caso. Então, a assertiva A vai falar o seguinte, que Laura estará sujeita ao quê? À interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses. A letra B vai trazer o seguinte, que ela estará sujeita à censura, que poderá ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registros em seus assentamentos. A letra C está dizendo o seguinte, que pelo ato que ela cometeu, pela infração que ela cometeu, ela estará sujeita à multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu sextuplo. E a letra D vai dizer o seguinte, que ela estará sujeita ao impedimento de exercer o mandato profissional. O comando da questão já está nos informando que ela cometeu um ato, uma infração disciplinar. Então, ela já está respondendo, né, no caso, pela essa infração. Então, qual que será a sanção que ela terá diante desta violação ao Estatuto da Advocacia?
A letra A vai falar que ela ficará interditada, ou seja, ela estará suspensa, essa interdição aqui no que se refere, já que ela estará sujeita no prazo de 30 dias a 12 meses, então ela estaria à suspensão, né, do exercício da advocacia. A letra B vai falar que é uma censura, ela estará sujeita à censura, que poderá ser convertida em advertência, por quê? Porque no caso aqui em tela, ela não tem nenhuma punição anterior, ela não recebeu nenhuma punição anterior, então ela não é recidente. Além disso, ela não tem circunstâncias agravantes. Então, ela poderia receber a punição de censura, já que essa censura poderia ser convertida em advertência, em ofício reservado, não vai ser publicizado esse ato, e nem terá registro em seus assentamentos. A gente fala assentamentos ou apontamentos. Então, na carteira da advogada, quando comete-se infração, quando ela concorre ao devido processo legal do ato que ela cometeu, né, da infração que ela cometeu, se por um acaso ficar provado realmente a sua culpabilidade, ela terá sim o registro na sua carteira profissional. Então, lá dentro da OAB vai ficar lá anotado. Quando, no início do processo, todo esse ato ele é sigiloso. Após o julgamento pelo TED, o Tribunal de Ética e Disciplina, se há comprovada a culpabilidade e proferida a sentença do tribunal, realmente será colocado nos seus apontamentos, ok? Letra C, ela estará sujeita a multa apenas, não terá nenhuma outra aplicação de sanção disciplinar, apenas a multa, que será dentro da correspondente, no mínimo, a um valor da anuidade, ou máximo 6 vezes o valor de uma anuidade. Então, lá na hora da sentença do TED, ele vai estipular se é 1 ou 6 vezes mais o valor da anuidade. E a letra D vai falar de impedimento. Ela ficará impedida de exercer o mandato profissional. O advogado ele será impedido se, por um acaso, ele enquadrar no que está disposto no artigo 27, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia da OAB. Só se ele estiver encaixado aqui, no caso do impedimento. No caso aqui de violação, não caberia o impedimento, tá ok? Então, vamos analisar o que os artigos 36 e 34 vai nos informar para nós respondermos o comando desta questão. Das infrações e das sanções disciplinares, artigo 36º. A censura é aplicável nos casos de inciso 1, infrações definidas nos incisos 1 ao 16 e 29 do artigo 34. Como saber quais são essas infrações? Então, para ajudar, eu trouxe para vocês, né, no caso aqui em tela, o que o enunciado nos informa. No artigo 34, no inciso, está nos dizendo o seguinte: constitui infração disciplinar deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária. Para quê? Para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Foi o que a advogada fez. Ela deturpou o teor de dispositivo de lei para quê? Para iludir o juiz da causa. No caso aí do parágrafo único, a censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do escrito,
Quando presente circunstância atenuante, o comando traz esta informação para nós. Então, no caso em tela, ela responderá através da censura. Então, será aplicada a ela a censura, já que ela deturpou teor de dispositivo legal. Para quê? Qual a intenção dela? Era para iludir o juiz da causa. Ela garantia que a cliente dela era totalmente inocente. Não era tão assim inocente. Se ela precisava deturpar dispositivo legal, é sinal que a sua cliente não valeria esta infração, né? Então, o que acontece? No parágrafo único, vai nos trazer o quê? Que a censura poderá ser convertida em advertência, em ofício reservado, para que não se publicize a infração cometida pela advogada, para que não tenha um efeito negativo sua atividade advocatícia. Então, será feito em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do escrito, ok? Passa-se uma régua em cima disso. Então, voltamos a analisar cada assertiva da questão. A letra A informa o seguinte: ela estará sujeita à interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses. Interdição, neste caso, seria uma suspensão. Não é o caso em tela, porque quando a gente fala em suspensão e estipula-se prazo de 30 dias a 12 meses, geralmente está vinculado à questão do advogado não prestar contas ao cliente, ou não devolver documentos, ou dinheiro, ou valores, ou alguma coisa que foi depositado em confiança. Então, neste caso aqui, não estaria sujeito à interdição. Então, a assertiva está incorreta, porque a sanção que seria aplicada a ela realmente seria uma censura. A suspensão é um pouco mais grave do que a censura. Eu costumo dar um macete para os candidatos. É o seguinte: na OAB, para nós sabermos quando é aplicado a censura, a suspensão, a exclusão e a multa, tem uns requisitos. Primeiramente, vamos destacar aqui, vou aproveitar aqui que falou-se interdição aqui nessa assertiva. Então, vamos ver aqui quais são as sanções disciplinares que o advogado pode receber. Nós temos, como foi trazido aqui na letra A, falou-se interdição, mas ao mesmo tempo a gente pode remeter-se à suspensão. Foi trazido também na assertiva B a censura. E na letra C, multa. E a última aqui que a gente traz, ou seja, o último ratio da questão aqui seria a última ação que poderá punir, né, o advogado seria a pena a punibilidade de exclusão. E quando aplicar? Tem os macetinhos. Nós vamos lembrar que a censura, como foi falado, foi uma coisa, querendo ou não, apesar da advogado tentar iludir o juiz, essa censura ela pode ser evitada quando for chamada a advogada para conversar, falar com ela que ela não pode fazer isso. Às vezes ela não sabia, né? Apesar que não pode alegar que ela não saiba das regras, das condutas que ela deverá ter. Então, no caso aqui em tela, ela precisaria só readequar a sua conduta, a sua postura diante as suas petições. Então, a censura, ela é mais branda. Então, a censura, ela estaria em primeiro lugar, tá? Então, ela é mais leve. Depois da censura, nós temos a exclusão. Então, primeiro, o advogado pode estar sujeito à censura. Segundo, a suspensão, tem a multa, mas a multa ela só é aplicada quando ela estiver acompanhada ou de uma censura
ou de uma suspensão. A multa jamais é aplicada sozinha, como traz a assertiva letra C. Jamais. A multa não pode ser aplicada sozinha. Ela tem que estar sempre acompanhada de outra sanção. Ou é suspensão ou é censura. E a exclusão? A exclusão é o último, ou seja, é a terceira punição aplicada. Esta é a última. Porém, por que eu coloquei aqui como terceira? Porque a multa, ela é acessória, ela vai estar sempre acompanhada de uma outra. Então, no geral, nós temos todos esses tipos de sanções. Porém, a multa é a única que terá que estar acompanhada das demais. Lembrando que multa e exclusão não cabem, ela é contraditória, porque se o advogado for excluído, ele não poderá pagar a multa, tá bom? Então, a multa, ela não vai poder ser aplicada no caso de exclusão. E tem candidatos que me perguntam o seguinte: quando é que o advogado deixa de ter a censura e passa a ter suspensão ou ser excluído do quadro da Ordem dos Advogados? Quando é que acontece isso? Aí, mais uma vez, vou trazer um macete. Quando o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina, se reúne, ou as câmaras dentro da OAB se reúnem, geralmente eles têm um quórum para votar para determinada decisão. E esse quórum geralmente é de 2/3. Então, eu pego esse quórum e, através desse quórum, eu vou aplicar aqui quando eu vou usar, quando o advogado sofrerá censura, suspensão ou exclusão. Então, é o macete que eu dou. Então, vamos supor, nós temos aqui 2/3. Então, eu vou pegar os 2/3. Quando o advogado ele tiver duas censuras, ele pode ser levado à suspensão. Então, 2 censuras leva-se à suspensão. 3 suspensões, aí leva-se à exclusão. Então, é um macetinho. Eu pego o quórum de 2/3, que é o quórum necessário para decidir para as maiorias de tomada de decisões dentro da OAB. Através dele, eu trago para as questões das sanções disciplinares. Se eu tenho 2 censuras, pode me levar à suspensão. 3 suspensões pode me levar à exclusão. Agora, outro macete que eu dou é o seguinte: suspensão. Suspensão vai estar sempre vinculado a fatores de valores, ou seja, sempre a questão de dinheiro. Então, o S de suspensão vai me levar o S de cifrão. Então, a suspensão, ela vai estar vinculado à falta de prestação de contas do advogado, à devolução de valores, como eu tinha dito, tá ok? Então, 2 censuras levam à suspensão, 3 suspensões levam à exclusão. Sendo excluído, o advogado, ele jamais volta para o cargo para ser advogado? Depende. Se ele prestar, se ele conseguir reabilitação criminal, no caso em tela de algum ato que ele cometeu, ou a reabilitação dentro da OAB, ele sim poderá voltar ao quadro da Ordem dos Advogados. Terá que fazer novo exame de ordem? Não, não se faz novo exame de ordem. Repetindo, uma vez aprovado no exame de ordem, para sempre aprovado. Você jamais precisará fazer outra prova para adentrar, tá ok? Dentro da OAB. Então, mais uma vez, quais são as sanções disciplinares impostas pela OAB? Nós temos a censura, que é a primeira a ser aplicada, a suspensão, que é a segunda, geralmente no caso envolvendo falta de prestações de conta, devolução de dinheiro ao cliente, ou valores ao cliente. Nós temos a multa, só que a multa ela é aplicada juntamente com censura e suspensão, ela nunca é aplicada sozinha. E quando o advogado
passa pelo processo de censura, suspensão, ele pode vir a sofrer a exclusão. Exclusão é só quando ele tiver 3 suspensões, ok? Aí tem aluno que vira e fala assim, mas foi estabelecido que agora tem o TAC. O TAC, ele não é uma sanção. Ele é um termo de ajustamento de conduta. O TAC é diferente de sanção disciplinar. É um termo de ajustamento de conduta quando o advogado comete uma infração muito branda, muito ligado à questão da publicidade profissional dele. Ele excede apresentar seus serviços profissionais. Se ele exceder, sim, desde que não seja algo muito mediático, ele pode assinar o TAC. Aí ele não estará sujeito à censura, tá bom? Lembrando que o quórum dentro da OAB, né, para definir punições ou decisões, tomadas de decisões, geralmente existe o quórum de 2/3. Através dele, nós vamos entender como é que funciona a questão das sanções, tá bom? Então, voltando aqui. Então, a letra A ela está errada porque está remetendo a interdição à suspensão. E este prazo de 30 dias a 12 meses é vinculado à suspensão, por quê? Porque o advogado ele tem que prestar contas nesse prazo, que é estipulado. O advogado pode ficar suspenso de 30 dias a 12 meses. Claro que se ele prestar contas ao cliente, devolver o que é necessário devolver, automaticamente é suspenso e ele pode voltar a advogar. Então, voltando aqui à assertiva B. Então, ela estará sujeita à censura, ok? Foi o que nós vimos, que poderá ser convertida em advertência, isso mesmo, em ofício reservado, não vai poder ser publicizado, sem registro em seus apontamentos. Por quê? Ela não é reincidente, ela não tem agravante e ela não teve punição anterior. Então, neste caso, cabe a censura. Então, a nossa assertiva é, por enquanto, a letra B. Letra C, ela estará sujeita à multa. Não tem outra sanção junto com multa, então já nem continuo lendo, porque a multa ela não pode ser aplicada sozinha, ela tem que estar acompanhada ou de uma suspensão ou de uma censura, ok? Então, a assertiva C está incorreta. Letra D, ela estará sujeita ao impedimento de exercer o mandato profissional. Ela não estará impedida porque o que ela cometeu não é caso de impedimento. O impedimento está lá nos artigos 29 e 30. Só vai sofrer impedimento o advogado que estiver abarcado dentro desses artigos 29 e 30. Então, no caso em tela aqui, Laura, ela não ficará impedida, tá bom? Porque ela violou, ela cometeu uma infração disciplinar e não está ligado a caso de impedimento, ok? Então, a assertiva letra D está incorreta. Então, vamos ao nosso gabarito. Gabarito, letra B, a censura, que poderá ser convertida em advertência em ofício reservado, sem registro em seus assentamentos. Então, letra B, que você está ali beliscando a sua aprovação. Continue aqui resolvendo e analisando questões, aqui no Questões da Ordem Concursos. Vamos para a questão 4 do exame 37º. Aqui vamos falar mais uma vez de honorários profissionais. Tema que cai? Não, despenca. Todo, nos últimos exames, tem caído sobre honorários profissionais. Então, atenção a esse artigo, que está lá disponível para vocês nos tocadores de podcasts, artigos comentados sobre honorários profissionais e aqui também no canal Questões da Ordem. Então, dos honorários profissionais, está no artigo 48º, no seu parágrafo 1º do SED,
que é o CED? O CED é o Código de Ética e Disciplina da OAB. Nós temos aqui a advogada Celina, que ela celebrou com a cliente Camila um contrato de prestação de serviços advocatícios. Na cláusula X, foi disposto que a extensão do patrocínio é limitada ao primeiro grau de jurisdição. Na cláusula Y, foi disposto o valor diversos de honorários contratuais para a hipótese de a causa encerrar-se por acordo, considerando informado sobre o contrato realizado de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Primeiro, vamos analisar o comando. O que a questão está te pedindo? A advogada Celina, ela resolveu, ela está prestando serviços advocatícios à Camila. E para prestar, ela elaborou um contrato. Neste caso aí, a Celina, ela pode estipular o que é melhor para si, enquanto atuação? Sim, ela pode estipular, ela tem o seu direito de elaborar o contrato de acordo com o que ela considera o mais adequado. Então, ela pode estipular que ela vai advogar na primeira instância apenas, ela pode advogar se o contrato vai até o final do processo, ela pode advogar que a cada recurso poderá ser majorado um valor. Então, isso tudo é permitido, sim, quando nós, advogados, resolvemos elaborar um contrato, porque nós temos independência técnica. Nós não precisamos pedir para aval a cliente nem a outro órgão, tá bom? Então, nós temos independência de elaborar o nosso contrato de prestação de serviço, ok? Porém, aqui está falando o seguinte, que no caso da Celina, ela pode estipular que na cláusula X a extensão do patrocínio é limitada ao primeiro grau? E se na causa Y ela entrar em acordo com a cliente, se o processo for acordado com as partes, ela terá direito aos seus honorários? E como é que será feito esse pagamento de honorários? Então, aqui está falando o seguinte, que ela estipulou valor diverso. Qual seria esse valor diverso? Poderá pagar, se for acordo, ela pode receber 20% do acordo, 10% do acordo, ok? É um valor que ela pode estipular lá junto com o outro advogado, com o cliente, com as partes, no caso, como que vai ser feito este pagamento. A assertiva A fala o seguinte, a cláusula X é vedada, pois não se admite tal limitação de atuação em grau de jurisdição. A cláusula Y também é vedada, pois não se admite a previsão de valores diversos de honorários em caso de acordo. Letra B, o conteúdo. A cláusula Y, com disposição de valor diverso de honorários contratuais para a hipótese de a causa encerrar-se por acordo, pode ser incluído no contrato sem que isso implique ilegalidade. A limitação de atuação em graus de jurisdição prevista na mencionada cláusula X encontra vedação legal. Então, é proibido. Letra C, a cláusula X é permitida, por sua vez, a cláusula Y é vedada, pois não se admite a previsão de valores diversos de honorários em caso de acordo. E letra D, as duas cláusulas narradas não violam a disciplina do citado Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, as assertivas vão falar o seguinte, que a cláusula X, da forma que ela colocou, não pode ocorrer,
A Y também pode ser vedada, ambas podem ser proibidas. Ou ambas podem ser, sim, pode fazer parte do contrato firmado entre a Celina e a Camila. Então, vamos ver o que diz o artigo 48º no seu parágrafo 1º. No SED está como honorários profissionais. Dos honorários profissionais. Tem candidato que fala assim, ué, mas eu já vi que são honorários advocatícios. Dependendo do diploma legal, vai aparecer honorários profissionais, como está aqui no SED, no Código de Ética e Disciplina. Já no Estatuto da Advocacia está como honorários advocatícios. Nenhum deles está incorreto. Pode estar na sua prova ambos, honorários profissionais e advocatícios. Por isso é bom você dar uma lida, porque honorários profissionais caem não, despencam. Então, vamos lembrar quais são os tipos de honorários profissionais que nós temos nos diplomas legais da OAB. Honorários profissionais. Como a questão nos trouxe, temos os honorários contratuais. Então, esse tipo de convencionamento que foi firmado entre cliente e advogado, nós chamamos de honorários contratuais ou convencionais. Por quê? Foi convencionado entre as partes. Então, convencionais. Além dos honorários contratuais e convencionais, nós temos os honorários de sucumbência. Muita gente já sabe que os honorários de sucumbência são honorários que são pagos à parte vencedora. Então, o advogado que teve a sua atuação receberá os honorários convencionais. A sua atuação exitosa, ou seja, se ele conseguiu êxito em vencer a causa. Então, ele receberá os seus honorários sucumbenciais. Então, além dos honorários contratuais sucumbenciais, nós temos os assistenciais. Os assistenciais, apesar de muita gente vincular a questão do pro bono, não é isso. Os honorários assistenciais, eles advêm quando o advogado defende uma entidade que não tenha fins lucrativos ou que represente uma classe ou um segmento da sociedade, ok? Então, está muito mais ligado à questão de defender, de patrocinar em favor de um grupo de pessoas, tá bom? Os honorários assistenciais, ele não é um pro bono, tá? Há uma confusão das pessoas em relação aos honorários assistenciais e o pro bono. Assim também como confundem com a cláusula quota litis. A cláusula quota litis. Então, a cláusula quota litis, o advogado ele tem que ter êxito na causa. Por isso que a gente chama ela de ad êxito. Se por um acaso ele vencer a demanda, ele receberá a parte que lhe couber. Aí é estipulado alguns requisitos para que o advogado tenha direito à cláusula quota litis. Geralmente não pode ser em espécie, tem que estar firmado em contrato escrito, não pode extrapolar o valor a ser recebido pela parte. Então, tem os requisitos que devem ser seguidos. Então, nós temos os honorários contratuais, sucumbenciais, assistenciais, a cláusula quota litis, e quando o advogado ele não estipula no seu contrato que ele elabora, no contrato elaborado, a forma de pagamento, como ele vai ser feito, qual é a percentagem e tudo mais, então o juiz pode arbitrar. Por isso que chama honorário por arbitragem. E quem vai estipular isso é o juiz da causa, ou até, se for acionado o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, pode-se arbitrar também através do TED, tá bom? Então, quais são os honorários profissionais? Só para fazer uma revisão, ele é estipulado em honorários contratuais,
ou convencionais, sucumbenciais, assistenciais, cláusula quota litis ou ad êxito e por arbitragem. E lembrando que é diferente de pro bono. Pro bono é uma atividade que o advogado exerce de forma voluntária e eventual para pessoas de baixo poder aquisitivo, tá bom? Então, vamos aqui ao nosso artigo 48º, no seu parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, ou seja, pode ser tanto de forma escrita quanto de forma verbal. Lembrando que, de forma verbal, pode causar ruídos na relação. Então, o melhor é ficar provado no papel, escrito. Tudo que é escrito tem mais valor legal, lembrando sempre. Então, eu combinei e tal, a gente só vai fazer um contrato oral no caso de urgência, uma defesa urgente e tal, não deu tempo de formalizar a contratação. Aí sim, vale, e aí você pode fazer sim esse contrato dessa forma. Mas o melhor, o mais seguro juridicamente é o contrato escrito. Por quê? Se você for colocar em relação aos honorários, cláusula quota litis, os honorários contratuais e tudo mais, é muito bom que esteja registrado, eles deverão ser pagos. O contrato de prestação de serviço de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, né? Então, se é oral, fica mais difícil ter clareza e precisão. O seu objeto, então, o que é que você está defendendo? É para contratar, é para assinar é para fazer uma procuração, é para representar? O que é que você está ajustando no seu objeto de contrato? Tá ok? É para defender até a qual instância? É a primeira ou é só a fase de recurso? O que é? Então, vocês têm que estabelecer o seu objeto. Os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, como eu falei, vai ter a primeira instância? Se for até a segunda instância, vai ser quanto? Ou não? Encerra só na primeira instância? Ou só foi a representação do advogado em assembleia condominial, o que seja. A extensão do patrocínio tem que vir também, será mais seguro para o advogado, esclarecendo se este abranger todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Então, até se tiver o acordo, se for através de acordo, tem que estar estipulado em contrato, tá ok? Para você não sair prejudicado e nem o cliente se sentir lesado. Voltando, o contrato de prestação de serviço da advocacia não exige forma especial, pode ser oral ou escrito, não tem problema, porém, deve-se estabelecer, fundamentalmente, ter clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, vai ser através de cartão de crédito, pode cartão de crédito, vai ser através de Pix, ok? Vai ser através de cheque, que seja a forma que vai ser pago, tá bom? Lembrando que não pode ser em espécie, né? Evitar de receber bens do cliente, só em casos extremos. A forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese da causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Então, tem que estar aí. Se tiver acordo, pode ser da forma que ele estipular. Então, por quê? O contrato faz parte da independência técnica do advogado, ok? Então, vamos analisar as assertivas. Então, na cláusula X, está falando que a extensão do patrocínio é limitada ao primeiro grau, né, de jurisdição, e a causa W
foi disposto o valor diversos de honorários contratuais, com a hipótese da causa encerrar-se por acordo, ok? Então, isso foi estipulado. A letra A está falando o seguinte: a cláusula X não é vedada, ela é possível sim, pode-se estabelecer até qual grau de jurisdição o advogado irá atuar, tá? Então, nem continuo lendo a assertiva A, porque ela está incorreta. O conteúdo da cláusula X, com disposição do valor de diversos honorários contratuais para a hipótese de a causa encerrar-se por acordo, pode ser incluído no contrato, sem que isso implique ilegalidade. Ok, até aqui tudo ok. A limitação à atuação em grau de jurisdição prevista na mencionada cláusula X encontra vedação legal. Não encontra vedação legal, é permitido. Então, a assertiva B está incorreta. A cláusula X é permitida, ok, até aqui está certa na assertiva C. Por sua vez, a cláusula Y é vedada. A cláusula Y não é vedada, é possível sim estipular valor diverso no caso de acordo. Então, a assertiva C está incorreta. Então, o que resta para nós é a assertiva D. As duas cláusulas narradas não violam a disciplina do citado Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, a assertiva D é a resposta correta. Então, o nosso gabarito, letra D, que está dando tudo certo, que você estará em breve com a sua carteira profissional, a sua vermelhinha na mão. E lembrando, mais uma vez, como eu falei aqui neste bloco, estamos lá nos tocadores de podcast, trazendo para vocês o Estatuto da OAB atualizado, com seus artigos comentados. Atualizado, sim, atualizado pela Lei 14.365 de 2022, assim como o provimento 205. Então, corra lá, ouça os nossos podcasts. Assim você consegue entender melhor as questões, porque você estará sabendo sobre o estatuto, ou seja, um diploma legal que está sempre na sua prova, no seu exame de ordem. Estatuto que cai, não, que despenca. E lembrando para vocês que nós, do Questões da Ordem, tivemos a honra de receber como o episódio mais ouvido do ano. Então, nós fomos eleitos como o episódio mais ouvido do ano. Então, corra lá, ouça. Este episódio sétimo A, sétimo B, fala de quê? Dos direitos do advogado, da advogada e da criminalização da violação das prerrogativas do advogado. Então, não deixe de ouvir. Estamos aqui também no YouTube. Então, aguardo vocês no próximo bloco Pocket de Questões da Ordem.